Minha sogra exigia que eu desse a sua filha 15 mil reais por mês. Meu salário é de 30 mil reais. Eu estava furiosa, mas minha própria mãe me aconselhou a ter paciência. 3 dias depois, toda a família do meu marido se arrependeu amargamente do que haviam feito. O dia em que minha sogra exigiu que eu sustentasse minha cunhada, transferindo-lhe 15 mil reais por mês. Fiquei em choque. Mas fiquei ainda mais paralisada quando meu marido aceitou isso em silêncio. E minha cunhada teve o descaramento de exigir ocupar meu quarto e arruinou minhas coisas. 3 dias de paciência, segundo o plano da minha mãe, revelaram a verdadeira face de toda essa família. E hoje decidi acabar com tudo. Meu nome é Camila. Tenho 32 anos. Vista de fora, minha vida poderia parecer um modelo a ser seguido. Ocupo o cargo de diretora de vendas em uma conhecida empresa multinacional em São Paulo, com uma renda mensal de não menos que 30 mil reais. Comprei sozinha um apartamento em um condomínio exclusivo no Itaim Bibi. Mesmo antes de me casar, comprei um bom carro para não depender de ninguém. Meu marido, Thiago, é um funcionário de escritório comum, de temperamento tranquilo, até um pouco pusilânime. Estamos casados há 2 anos e ainda não temos filhos. No geral, a vida parecia bastante tranquila, mas isso era apenas a ponta do iceberg. Sob a água escondia-se toda a família do meu marido, uma família onde a ganância e o egoísmo estavam enraizados até a medula. Tudo começou em um fatídico domingo à noite, durante um jantar em família na casa dos pais do meu marido. O apartamento antigo deles, um bloco habitacional popular dos anos 70, ficava em Itaquera. O ambiente lá era sempre asfixiante. Como de costume, fui eu quem fez as compras e cozinhou. Apesar do cansaço após uma dura semana de trabalho, tentava cumprir meu dever de nora, esperando que meus cuidados fossem recompensados com algum calor humano sincero. Mas eu estava enganada. O jantar transcorreu em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Minha sogra, Dona Fátima, após servir-se de um pedaço de carne de panela, tossiu de repente, quebrando a atmosfera opressiva. Camila, disse ela, sua voz áspera ressoou na sala. Preciso falar com você. Larguei o garfo e respondi educadamente. Sim, Dona Fátima, estou ouvindo. Dona Fátima me olhou de cima a baixo de forma avaliativa e depois olhou para sua filha Letícia, que estava absorta no celular. Letícia havia se formado na faculdade há alguns meses, mas ainda não tinha arrumado emprego. Passava os dias em casa vivendo às custas dos pais. Nossa Letícia já se formou. Todas as amigas dela, sem exceção, recebem dinheiro dos pais, fingem que trabalham e vivem como rainhas. Mas a nossa Letícia está muito prejudicada. Tive um mau pressentimento. Esperei em silêncio para ver o que ela diria seguir. Estive pensando, continuou Dona Fátima, e sua voz tornou-se cada vez mais descarada. Você e o Thiago vivem na fartura agora. Camila tem um salário de dezenas de milhares de reais todos os meses, com o que ela vai gastar tanto? O que você acha de passar 15 mil reais todo mês para sua cunhada para as despesas dela? Para que ela não fique atrás das outras? Considere isso uma ajuda de cunhada para cunhada, um favor pelo outro. Depois, ela será grata a você. Meus ouvidos zumbiram. 15 mil reais. Essa quantia representava metade do meu salário, o equivalente a vários meses do salário do meu marido. Não era uma ajuda, era uma exigência implacável e absurda. Senti o sangue subir ao meu rosto. Olhei para Thiago, meu marido, em busca de apoio, mas ele apenas abaixou a cabeça para o prato, evitando meu olhar. Seu silêncio foi como uma facada direta no coração. Dona Fátima, tentei manter a calma, escolhendo minhas palavras. Acho que 15 mil reais é demais. A Letícia acabou de terminar os estudos. Deveríamos incentivá-la a procurar um emprego para que ganhe experiência e aprenda a valorizar o dinheiro. Tiago e eu podemos ajudá-la com uma quantia menor
no início, enquanto ela procura trabalho. Mas sustentar, lá dessa maneira, temo que chuva e estrogalo. Nesse instante, toda a família do meu marido, como um coro bem ensaiado, começou a se indignar em uníssono. O que você quer dizer? Letícia jogou o celular na mesa e levantou a cabeça. Se você ganha tanto, deveria assumir sua responsabilidade com a família do seu marido. Ou tem medo que eu gaste seus trocados. Seu irmão Paulo, que também estava desempregado, a apoiou imediatamente. Exatamente, cunhada, não seja tão egoísta. O dinheiro que você ganha também é dinheiro do nosso irmão Tiago. E o Tiago tem a obrigação de cuidar dos mais novos. Aliás, meu celular já está velho, compra um novo para mim. Meu sogro, seu Carlos, um homem habitualmente silencioso e passivo, também levantou a voz. Acho que sua sogra tem razão. Somos uma família. Ajudar uns aos outros é o normal. Você, a nora, deveria ser mais compreensiva. A gota d'água foi que Tiago, meu marido, o homem que eu amava e em quem confiava, finalmente levantou a cabeça. Mas não para me defender, e sim para se juntar à sua família. Bom, amor, escuta, mãe. Não vamos estragar o clima da família por um pouco de dinheiro. Se você der 15 mil reais por mês para Letícia, não vai fazer tanta falta pra gente. O mundo ao meu redor desabou. Não vai fazer tanta falta. Sorri com amargura e meus olhos se encheram de lágrimas. Você diz isso com muita facilidade. É o meu suor e o meu sangue não nascem em árvore. Trabalho de manhã até a noite, suporto uma pressão enorme para ganhar dinheiro. E pelo visto, você e toda a sua família tomam meus sacrifícios como garantidos. Dona Fátima deu um tapa na mesa e levantou-se de um salto, apontando o dedo na minha cara e gritando: Ah, desgraçada, você tem sorte de ter casado na nossa família. Ganha uns trocados e já vem querer dar lição de moral na família do seu marido. Vou te dizer claramente, nesta casa eu sou a mãe e a minha palavra é lei. Se não der o dinheiro para sua cunhada, rua desta casa. Senti um aperto no peito. Humilhação, injustiça, traição. Tudo caiu sobre mim em um instante. Não consegui suportar nem mais um segundo. Levantei-me bruscamente, peguei minha bolsa e, sem dizer uma palavra, dei as costas e fui em direção à saída. Atrás de mim continuavam chovendo os insultos e maldições de Dona Fátima, as risadas maliciosas de Letícia e Paulo, e o aterrador silêncio de Tiago. Naquela noite, a garoa de São Paulo estava gelada, mas não mais fria que a minha alma. Dirigi meu carro pelas ruas noturnas como uma louca. As lágrimas me cegavam, borrando as luzes dos postes. Não fui para o nosso apartamento, onde estaria Tiago, um marido que agora me parecia um estranho e me dava medo. Fui direto para um hotel perto do meu trabalho, na Faria Lima. Aluguei um quarto e fechei a porta atrás de mim. A dor que oprimia meu peito explodiu em soluços desesperados. Por quê? Por que faziam isso comigo? O que eu tinha feito de errado? Não tinha sido boa o suficiente? Não atenciosa o bastante? E Tiago, o homem que escolhi como marido, por que pôde ficar ali de forma tão cruel e ver sua família me destroçar? Essas perguntas atormentavam minha mente, causando uma dor aguda. Lembrava dos primeiros dias do nosso amor. Tiago era amável, honesto, sempre dizia que me amava por minha força e independência. Dizia que sempre seria meu porto seguro. Agora, essas promessas soavam como uma ironia amarga. Acontece que sua amabilidade era fraqueza de caráter, sua honestidade falta de talento e seu apoio prometido, apenas palavras vazias. Depois de chorar até não poder mais, peguei o celular e disquei o número da única pessoa em quem eu podia confiar agora, minha mãe. Minha mãe, Dona Helena, vive em São Roque. É professora aposentada, uma mulher sábia e perspicaz. Sempre fora o farol da minha vida. Atenderam instantaneamente do outro lado da linha. A voz da minha mãe era calorosa e preocupada. Fala, Camila, filha, por que tá ligando a esta hora?
Ao ouvir sua voz, não consegui conter as lágrimas novamente. Engasgando nos soluços, contei a ela toda a história sobre a exigência de Dona Fátima, o apoio de toda a família e o comportamento de Tiago. Falava com raiva e desespero, sentindo-me a pessoa mais miserável do mundo. Ao contrário do que eu esperava, minha mãe não se irritou, nem me aconselhou a armar um barraco. Escutou em silêncio até que eu desabafei tudo. Depois perguntou calmamente: "E o que você pensa em fazer agora? Divorciar-se?" A pergunta da minha mãe me pegou de surpresa. Divórcio. Essa palavra havia passado pela minha mente, mas não me atrevia a pensar nisso. Afinal, era um casamento no qual eu havia depositado tantas esperanças. Não sei, mãe. Estou muito confusa. Certo, me escute. A voz da minha mãe tornou-se séria, mas continuava tranquilizadora. Não faça nada agora. Amanhã de manhã ligue para o seu marido e diga que pensou bem e que aceita a exigência da sua sogra. O quê? Gritei no aparelho, sem acreditar no que ouvia. Mãe, por que está me aconselhando isso? Isso não é ceder a eles? Não, respondeu minha mãe com firmeza. Não é ceder a eles. É um movimento estratégico. Simplesmente diga a eles que concorda, mas que precisa de 3 dias para arrumar assuntos no trabalho e organizar suas finanças. Prometa que em 3 dias dará o dinheiro para Letícia. Durante esses 3 dias apenas aguente, não importa o que façam ou digam, só confie em mim. Em 3 dias prometo que te darei uma resposta definitiva e uma forma de solucionar tudo de uma vez por todas. Eu estava totalmente desconcertada com o conselho da minha mãe. Contradizia tudo o que eu pensava. Aguentar, aceitar. Como podia fazer isso depois de todo o mal que me haviam feito? Mas por que fazer isso, mãe? Não entendo. Não precisa entender agora, disse minha mãe. Só confie em mim. Eu vivi muitos anos. Conheço bem as pessoas. Com gente como a família do seu marido, se você resistir ferozmente, eles só pressionarão mais e se farão de vítimas. A melhor maneira é fingir que cede para que a ganância deles se manifeste em todo o seu esplendor. Deixe que cavem a própria cova. Só me dê 3 dias. Certo. A segurança na voz da minha mãe me convenceu. Embora no meu interior ainda fervessem o ressentimento e as dúvidas, eu sabia que minha mãe nunca me faria mal. É a única pessoa no mundo que me ama incondicionalmente. Sim, mãe, farei o que a senhora diz. Muito bem. E agora descanse. Não pense demais. Tudo vai se resolver. Lembre-se, apenas 3 dias. Ao desligar, deixei-me cair na cama, olhando para o teto. O plano da minha mãe era estranho, mas me dava uma fraca esperança. 3 dias de paciência em troca da libertação total. Não sabia o que minha mãe tramava, mas decidi apostar nisso. Interpretaria o papel de nora obediente e complacente para ver até onde poderia chegar a ganância da família do meu marido. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados e uma dor de cabeça terrível. Olhei-me no espelho, um rosto abatido e exausto. Mas lembrando as instruções da minha mãe, respirei fundo e tentei aparentar calma. Liguei para Tiago. O telefone tocou por muito tempo antes dele atender. Sua voz do outro lado soava sonolenta e um pouco irritada. O que foi? Por que está ligando tão cedo? Sou eu, disse, tentando fazer minha voz soar o mais suave possível. Ontem eu pensei demais e saí para tomar um ar. Sinto muito ter saído daquele jeito. Tiago pareceu surpreso com minha submissão. Bom, fico feliz que tenha entendido. Onde você está agora? Volta para casa. Estou perto do trabalho. Escuta, sobre a conversa de ontem, pensei bem. Eu concordo. Sério. Na voz de Tiago havia uma alegria mal disfarçada. Tá vendo? Se você tivesse escutado a mãe desde o começo, seria tudo bem. Faz bem aceitar. Somos uma família. Sim, continuei meu teatro. Mas, por favor, diga à sua mãe para me dar 3 dias. 3 dias? Sim, no fim do mês tem muito trabalho e preciso organizar minhas finanças. Em 3 dias, transferirei para a Letícia exatamente os 15 mil reais. Tá bom, tudo bem, vou falar para a mãe. Não se preocupa. Bom, volta para casa. Ao desligar, senti náuseas. A alegria de Tiago me dava nojo.
Não me perguntou nem uma única vez onde eu estivera na noite anterior ou como me sentia. A única coisa que importava a ele era que eu tivesse aceitado dar o dinheiro. Voltei pro nosso apartamento. Tiago já tinha ido trabalhar. O apartamento estava frio e vazio. Não tinha vontade de fazer nada. Nesse momento, o celular tocou. Era o número da minha sogra. Respirei fundo, me preparando, e atendi. Alô? Camila, minha filha. A voz de Dona Fátima soava anormalmente doce. Tiago já me contou. Você fez muito bem em aceitar sustentar a Letícia. Sabia que você era uma garota compreensiva? Sim, só quero que tudo fique bem na família. Pois ótimo, disse Dona Fátima. Aliás, já que estamos falando no assunto, a Letícia fica muito entediada sozinha em casa e aqui estamos um pouco apertados. O que acha de ela se mudar para morar com vocês? Seu apartamento é enorme, uma pessoa a mais não incomoda. Assim ela não terá que pagar aluguel e vocês terão mais companhia. Os irmãos juntos, fiquei petrificada. Outra exigência ainda mais descarada e sem vergonha que a anterior. Esse apartamento é minha propriedade. Comprei antes do casamento. É meu único espaço, pessoal. Ela queria transformá-lo numa república de estudantes. O sangue voltou a ferver, mas em meus ouvidos ressoaram as palavras da minha mãe. Paciência. Dona Fátima, articulei a duras penas. É um pouco precipitado. O apartamento é grande, mas só tem 2 quartos. Se a Letícia vier, vai ficar um pouco desconfortável. O que você quer dizer com desconfortável? Dona Fátima mudou de tom no instante. Ela vai ocupar 1 quarto e você e meu filho outro. Ou está com nojinho da sua cunhada? Vou te dizer logo. Já que aceitou dar o dinheiro, vá até o fim. Deixe ela morar com vocês uns dias, você não vai morrer. Decidido. Hoje, à noite levarei ela aí. E depois de dizer isso, desligou sem me dar a oportunidade de protestar. Deixei-me cair no sofá, sentindo-me impotente e furiosa. O plano da minha mãe realmente estava funcionando. A ganância deles não conhecia limites, não queriam apenas o meu dinheiro, queriam se apoderar do meu espaço vital. Passei o dia inteiro ansiosa e preocupada. Liguei para Tiago, mas ele voltou a soltar sua frase de efeito. Ah, amor, cede um pouco para a mãe. A Letícia vai morar uns dias e depois vai embora. Uns dias. Sorri com amargura. Sabia perfeitamente que esses uns dias da família dele se arrastariam eternamente. Exatamente às 5 da tarde, a campainha tocou. Abri. Na porta estavam Dona Fátima e Letícia com malas enormes. Letícia, com o nariz empinado, entrou no apartamento como se fosse a dona, sem sequer me cumprimentar. Passeou pela sala soltando. O apartamentozinho não é ruim, mas a decoração é um pouco rústica. Dona Fátima deu um tapinha no meu ombro e sorriu falsamente. Bom, a partir de hoje, sua irmãzinha vai morar com vocês. Você é a nora mais velha, cuida dela e a ensine. Bom, já vou indo. Dito isso, virou as costas e foi embora, deixando-me com aquele fardo. Letícia, sem dizer uma palavra, arrastou sua mala direto para a suíte principal. Coloquei-me rapidamente em seu caminho. Espera, Letícia. Você não pode ficar neste quarto. É o meu quarto e do seu irmão. Letícia me olhou com ar de desafio. E onde vou dormir então? Por acaso não tem mais quartos? Você pode se instalar no escritório ao lado. Vou preparar para você. Não, cortou Letícia. Gostei desse quarto. É espaçoso, tem varanda e banheiro próprio. Você se muda para o escritório. Afinal, você sempre trabalha de noite mesmo. Lá vai ficar mais confortável. O descaramento de Letícia superou todos os limites da minha paciência. Esta é a minha casa e este é o meu quarto. Você não tem o direito de exigir isso. Nossa, sua casa, zombou Letícia. Não se esqueça que você é a nora da nossa família. Sua casa também é a casa do Tiago e o Tiago é meu irmão. Qual o problema de eu morar na casa do meu irmão? Nossa discussão subiu de tom. Letícia começou a gritar e a me xingar com os piores palavrões. Naquele momento, Tiago voltou do trabalho.
Ao entrar no apartamento, viu a cena caótica. Letícia correu imediatamente para ele. Agarrou seu braço e, chorando, começou a reclamar. Olha só, Tiago, só pedi para ficar aqui e ela já está me expulsando na rua. Ela não respeita nem a mim, nem a toda a nossa família. Tiago me olhou com reprovação. Camila, o que deu em você de novo? Te falei para ceder com a minha irmã. É só um quarto. Por que complicar tudo? Olhei como o irmão e irmã encenavam aquele teatro diante de mim e senti uma mistura de riso e amargura. Fiquei sem palavras. Não discuti mais. Simplesmente me virei em silêncio, entrei no escritório e bati a porta. Sabia que os 2 dias restantes seriam ainda piores. O segundo dia do plano da minha mãe passou num clima pesado como chumbo. Tive que transferir roupas e coisas pessoais para o escritório, cedendo a suíte principal para a princesa da minha cunhada. Tiago não disse nenhuma palavra de consolo nem pediu desculpas. Ele considerava aquilo a coisa mais natural do mundo. À noite, ele se deitou tranquilamente no quarto principal com a irmã, deixando-me sozinha no escritório pequeno e frio. Eu já não chorava, minhas lágrimas haviam secado. Só restava uma determinação fria que crescia na minha alma. Letícia, ao se apoderar do meu quarto, sentiu-se ainda mais confiante. Tratava-me como uma empregada. De manhã nunca arrumava a cama, deixava suas roupas sujas jogadas em qualquer canto. Depois do almoço, nunca lavava a louça, deixando tudo para mim. Pior ainda, usava minhas coisas sem permissão. Na manhã do terceiro e último dia, eu tinha que ir cedo para o trabalho, para uma reunião. Antes de sair, escondi precavidamente meus cosméticos caros e meus objetos pessoais importantes em um armário e tranquei a chave. Não confiava nem pouco na Letícia, mas minha precaução foi em vão. À tarde, quando voltei do trabalho, mal abri a porta e me deparei com uma cena espantosa. Meu apartamento, no qual eu havia colocado toda a minha alma, agora parecia um lixão. Pacotes de salgadinhos e garrafas de refrigerantes jogados pelo chão. Na sala havia um forte cheiro de fumaça de cigarro, embora nem Tiago nem eu fumássemos. Evidentemente, Letícia havia trazido amigos para casa. Meu coração deu um salto. Um mau pressentimento tomou conta de mim. Corri para o quarto que antes era meu. A porta do meu armário estava escancarada. Tinha marcas de ter sido arrombada. Aproximei-me tremendo. Dentro, minhas roupas e minhas bolsas haviam sido retiradas e jogadas sobre a cama e o chão. Vários dos meus vestidos de grife estavam manchados com batom e algum tipo de molho, mas o pior estava na penteadeira. Dezenas de meus batons de edição limitada haviam sido girados até o topo e esmagados. Minha caixa de pó da Chanel estava quebrada e o pó espalhado por toda parte. Um frasco de perfume Le Labo, que eu havia encomendado do exterior e esperado meses para chegar, estava vazio. Seu aroma intenso se misturava com o cheiro de cigarro, criando um fedor repugnante. Fiquei gelado. A raiva explodiu dentro de mim como um vulcão. Aquilo já não era um descuido ou desleixo. Era um ato de vandalismo premeditado. Letícia não só queria usar minhas coisas, queria destruí-las, pisotear tudo o que eu amava e valorizava. Nesse momento, Letícia saiu do banheiro, enrolada na minha toalha. Ao me ver com o rosto desfigurado pela ira, ela ainda sorriu com deboche. Ixi, já chegou. Que foi? Por que essa cara amarrada? Letícia! Gritei. Minha voz falhou de raiva. O que você fez? Quem te deu permissão para arrombar meu armário? Quem te deu permissão para destruir minhas coisas? Letícia deu de ombros com indiferença. Eu não fiz nada. Para começo de conversa, por que você tranca o armário com chave? Só queria pegar um grampo de cabelo e abriu sozinho. E esses seus batons são de péssima qualidade. Só girei um pouquinho e eles quebraram. E o perfume tem um cheiro muito forte. Dei umas 2 espirradas para não estragar. O descaramento dela me tirou definitivamente do sério. Não consegui me conter mais. Você é um demônio. Quem você tá chamando de demônio?
Letícia também não se conteve. Avançou sobre mim com os olhos soltando faíscas. Vou te falar uma coisa. Essas suas bugigangas não valem um centavo. Não vem aqui com essa pose toda. Começamos a brigar. Tentei empurrá-la e ela me arranhou e se agarrou a mim. Os gritos e o barulho de coisas caindo encheram o apartamento. No meio daquele caos, a porta da frente se abriu novamente. Entraram Dona Fátima e Tiago. Ao ver o que acontecia, minha sogra, sem parar para averiguar quem tinha razão, começou instantaneamente com o seu teatro de sempre. Deixou-se cair no chão, começou a espernear e a dar tapas no ar enquanto uivava. Meu Deus! Que castigo é esse? Que nora fomos arrumar que ia destruir a família toda? Bateu na cunhada quase até matar. Tiago, olha para sua mulher. Quer assassinar todos nós? Letícia entrou no jogo no mesmo instante, soluçando tragicamente e mostrando um pequeno arranhão no braço que ela mesma havia feito. Mãe, Tiago, ela me bateu, me chamou de demônio. Quer me expulsar de casa. Tiago me olhou, e no seu olhar já não havia reprovação, mas sim raiva e nojo. Camila, isso é o fim da picada. A Letícia é minha irmã, como você pode tratá-la, sim? Não esperava que você fosse tão mesquinha e má. Fiquei parada, cercada por aqueles três, sentindo-me como uma criminosa no banco dos réus. Olhei para eles, para o marido que um dia amei, para a sogra e a cunhada que tentei tratar bem. O copo da minha paciência transbordou. Bom, eu ri com uma risada amarga e delirante. Vocês dizem que sou mesquinha e má. Perfeito, vocês vão ver. Não disse mais nenhuma palavra. Virei-me em silêncio e fui para o escritório. Não ficaria ali nem mais um segundo. O plano de 3 dias da minha mãe havia terminado. Agora era a hora do meu próprio plano. Fechei a porta do escritório e passei a tranca. Os gritos e pragas de Dona Fátima, os falsos soluços de Letícia e as batidas de Tiago na porta já não me afetavam. A ira que tudo consumia havia passado, deixando para trás uma calma gélida e aterradora. Eu sabia o que tinha que fazer. Acabar com isso de uma vez por todas, agora mesmo. Puxei minha mala de viagem debaixo da cama. Minhas mãos não tremiam. Abri o armário, tirei as roupas mais indispensáveis, documentos importantes, meu RG, a escritura do apartamento, os documentos do carro, meu contrato de trabalho, extratos bancários. Tudo isso eu havia conquistado sozinha, com meu suor e sangue. Dobrei tudo com cuidado num canto da mala. Não levei nada que me lembrasse aquele casamento. Nenhuma foto do casamento. Nenhum presente do Tiago. Tudo aquilo havia perdido o sentido. Do lado de fora, Tiago continuava esmurrando a porta. Camila, abre! O que você tá pensando? Para de dar show. Abre logo. Dar show? Sorri com ironia. Desde o começo, quem dava os shows era a família dele. E agora ele me culpava. Ignorei, continuei arrumando a mala. Peguei meu notebook, um power bank, vários livros da minha área. Meu trabalho era a única coisa que não havia me traído. A única coisa que me dava segurança e independência. Dona Fátima, na sala, continuava a sua cantilena, mas seu tom mudou de lamentos para ameaças. Ah, ingrata! Para onde você pensa que vai? Se você sair desta casa, agora não precisa mais voltar. Quero ver para onde você vai. Ganha uns trocados e já não respeita mais ninguém. Ainda vai voltar rastejando para pedir perdão. Fechei o zíper da mala. Uma sensação de alívio e libertação inundou meu corpo. Eu não teria que voltar rastejando porque nunca pertencia a este lugar. Respirei fundo e abri a porta. Assim que a tranca estalou, Tiago invadiu o quarto e agarrou meu braço. Para onde você vai? Se você fizer isso, as pessoas vão rir da minha cara, da cara dos meus pais. Soltei-me friamente do seu aperto. A cara? Numa situação como esta, você ainda se preocupa com a sua suposta imagem e a da sua família. Não perguntou como me sinto. Não perguntou por que estou indo embora. Só tem medo do que as pessoas vão dizer. Tiago, você me decepcionou demais. No meu olhar não havia nem uma gota de calor. Olhei diretamente para Tiago, o homem que eu amara,
de todo o meu coração. Agora, aos meus olhos, era apenas um homem covarde, inútil e patético. Arrastei a mala em direção à saída, sem sequer olhar para Dona Fátima e Letícia, que estavam sentadas no sofá com ar triunfal, estavam certas de que eu estava apenas assustando, que não me atreveria a ir embora de verdade. Quando coloquei a mão na maçaneta da porta, Tiago voltou a correr e bloqueou minha passagem. Não vou te deixar ir. Você é minha mulher, tem que ficar aqui. Mulher? Debochei. Você ainda me considera sua mulher quando sua mãe me humilhava? Onde você estava quando sua irmã invadiu nosso quarto e destruiu minhas coisas? Onde você estava? Você nunca foi um marido de verdade, Tiago. É só o filhinho da mamãe e o irmão da sua irmã. Sai da frente. Minha voz tornou-se firme e autoritária. Tiago ficou paralisado. Provavelmente nunca me tinha visto assim. Deu um passo para trás instintivamente. Abri a porta, puxei a mala e saí, sem olhar para trás nenhuma vez. O som da porta se fechando às minhas costas. Foi como o golpe de uma espada que cortava definitivamente 2 anos de um casamento exaustivo e amargo. Desci para a garagem. Entrei no carro e fui direto para o hotel. No silêncio do quarto do hotel, senti verdadeiramente a liberdade. Já não havia gritos, nem exigências absurdas, nem olhares de reprovação. Só eu e o silêncio. A tristeza ainda estava lá. Uma profunda tristeza pelo amor morto, mas não conseguia abafar a sensação de alívio. Sabia que a partir daquele momento viveria outra vida, uma vida da qual eu seria a dona. Nos 2 dias seguintes após sair de casa, mergulhei no trabalho para esquecer tudo. Desativei as notificações das redes sociais, bloqueei os números de Dona, Fátima, seu Carlos e Paulo. Só deixei o número de Tiago, porque de qualquer forma teríamos que conversar uma última vez para esclarecer tudo. Ele me ligou, sem parar, suplicando umas vezes, recriminando outras, mas não atendi o celular. Apenas lhe enviei uma mensagem. Quando você estiver disposto a conversar, como 2 adultos, me mande mensagem. Não me ligue mais. Finalmente, na tarde do 3º dia, recebi uma mensagem dele. Te espero no café embaixo do seu escritório. Precisamos conversar. Depois do trabalho, entrei no café. Tiago já me esperava num canto isolado. Parecia abatido, sem fazer a barba, mas nos seus olhos ainda se lia teimosia e alguma autoconfiança, como se tivesse certeza de que tinha a situação sob controle. Sentei-me de frente, não pedi nada. Apenas esperei em silêncio que ele começasse. Tiago limpou a garganta e começou a conversa. Não com desculpas, mas com queixas. Esses dias que você não esteve lá, a casa virou um desastre. Minha mãe está muito brava, briga comigo o tempo todo, você é minha esposa. Como pôde ir embora assim do nada? Continuei em silêncio. Estava exausta demais para discutir sobre essas bobagens. Ao ver que eu não reagia, Tiago foi direto ao ponto. Bom, já que chegamos a esse ponto, minha mãe e eu conversamos. Temos uma solução que é boa para todos. Levantei uma sobrancelha, esperando sua solução. Enfim, é o seguinte, disse Tiago com um tom de quem me faz um favor. Você dá para Letícia 200 mil reais para ela comprar um carro decente. Se ela tiver transporte, vai ficar mais fácil arrumar emprego. Considere um investimento na sua cunhada. Quando ela for bem-sucedida, não vai esquecer da sua generosidade. Quase caí na gargalhada. 200 mil reais. De 15 mil reais por mês, tinham saltado para 200 mil reais de uma vez. A ganância deles realmente não tinha limites. Tiago, sem notar a mudança na minha expressão, continuou. E a Letícia continua morando no nosso apartamento. Afinal, é grande. Com ela vai ter mais movimento. E ela pode fazer a comida para você. Assim resolvemos tudo, volta para casa e a gente finge que nada aconteceu. Ao ouvir essa proposta, os últimos resquícios de sentimentos conjugais que ainda batiam em mim evaporaram-se. Olhava para o homem na minha frente e não reconhecia nele quem um dia amei. Não só era fraco, era um cúmplice, ganancioso e estúpido. Ele e sua família por quem me tomavam? Por uma máquina de fazer dinheiro sem sentimentos?
por uma idiota que pode ser enganada facilmente? Respirei fundo, tentando fazer com que minha voz não tremesse de indignação. Tiago, alguma vez você já se perguntou por que eu ganho mais que você? Minha pergunta pegou Tiago de surpresa. No seu rosto refletiu-se o ressentimento. Ah, você deu sorte, conseguiu um emprego bom. Não é questão de sorte, eu disse. Minha voz era calma, mas afiada como uma faca. É que quando você dormia, eu não dormia, terminando relatórios. Quando você bebia cerveja com seus amigos, eu me reunia com clientes. Quando você via televisão, eu estudava idiomas, lia livros para melhorar minhas habilidades. Tive que sacrificar muito para conseguir o que tenho hoje. Meu dinheiro não caiu do céu. É o meu suor, minhas lágrimas, minha saúde, minha juventude. E você e sua família acham que podem tirar isso de mim tão facilmente. Tiago calou-se, ficou vermelho. Olhei-o fixamente nos olhos e pronunciei a decisão na qual vinha pensando todos esses dias. Vamos nos divorciar, Tiago. Não posso continuar neste casamento. Não posso viver com um marido que não consegue proteger sua esposa, que não sabe distinguir o certo do errado e que sempre toma como garantidos os sacrifícios de sua mulher. A palavra divórcio explodiu como uma bomba. Tiago arregalou os olhos. A surpresa rapidamente deu lugar à raiva. Deu um soco na mesa e rosnou. Divorciar? Que besteira é essa que você tá falando? Por causa dessas bobeirinhas você quer divórcio. Camila, não passa dos limites. Ganha um dinheirinho e já despreza a família do seu marido. Quem você pensa que é pra falar assim comigo? Não importa quem eu seja. Levantei-me e peguei minha bolsa. O importante é que já não sou sua esposa. O pedido de divórcio será enviado pelo meu advogado em breve. Dito isso, virei as costas e fui embora, deixando Tiago sentado com a cara desfigurada pela raiva e pelo espanto. Ao sair do café e respirar o ar fresco, senti uma leve tristeza pelo amor que outrora fora bonito, mas acima de tudo um enorme alívio. O caminho pela frente talvez fosse solitário, mas pelo menos seria o meu próprio caminho. De volta ao hotel, sentia-me fisicamente destroçada, mas minha mente estava surpreendentemente clara. A decisão de me divorciar era como um bisturi que havia extirpado um tumor maligno que me torturou durante tanto tempo. Doloroso, mas necessário para continuar vivendo. Liguei imediatamente para uma velha amiga da faculdade, que agora era uma advogada prestigiada em São Paulo. Contei-lhe por cima minha história e recebi uns primeiros conselhos muito úteis. Minha amiga marcou uma consulta para o dia seguinte para falarmos dos detalhes do divórcio e da partilha de bens. Enquanto revisava os documentos que provavam minha propriedade sobre o apartamento, meu celular apitou. Era uma mensagem de uma ex-colega de trabalho com a qual eu mantinha boa relação. Ela me enviou uma breve mensagem. Olha isso. Não acho que você deveria ficar calada. Em anexo à mensagem havia uma série de prints. Meu coração apertou quando reconheci a interface do Instagram. Abri e o sangue gelou nas minhas veias. Era uma postagem pública da conta de Letícia. Ela tinha tirado um monte de fotos dentro do meu apartamento. Em uma, ela parecia esparramada descaradamente no meu sofá de couro creme, que eu havia levado um mês para escolher antes de decidir comprar. Em outra, estava na frente do meu armário, provando meu casaco de marca, com uma bolsa na mão, que eu só me permiti usar em ocasiões muito especiais. A foto mais repugnante era uma na qual posava provocantemente, deitada na minha cama, a mesma da qual havia me expulsado. Mas o que me enfureceu de verdade foi a legenda que ela tinha escrito nas fotos: a vida de luxo do irmão e da cunhada. Obrigada, cunhadinha, por me ceder voluntariamente o seu espaço pessoal. A palavra voluntariamente estava entre aspas, como um deboche descarado. Abaixo da postagem havia dezenas de comentários de seus amigos. Alguns a admiravam. Que sorte a sua, Lê. O apartamento é maravilhoso. Você tem uma cunhada muito compreensiva. Mas também havia quem entendia do que se tratava, comentando com ironia. A cunhada cedeu voluntariamente
ou foi obrigada. Certeza que você jogou de novo a carta da parente pobre para viver de encosto. Letícia não só não se envergonhava, como respondia a esses comentários com arrogância. Essa humilhação pública foi 1000 vezes mais dolorosa que os gritos de Dona Fátima. Não apenas haviam invadido meu espaço vital e destruído minhas coisas, mas haviam pisoteado minha honra diante de todo mundo. Aquele apartamento era minha propriedade antes do casamento, meu orgulho, o resultado do meu trabalho. E agora o haviam transformado no cenário para que uma cunhada preguiçosa e descarada ostentasse uma vida falsa. A calma gélida que eu havia tentado manter nos últimos dias se estilhaçou. Em seu lugar chegou uma raiva imensurável. Aquilo já não era um conflito familiar, era uma invasão de domicílio. Haviam cruzado a última linha, tirei print de toda a postagem, de cada foto, de cada comentário, guardando-os como provas. Em seguida, disquei o número da minha mãe. Mãe, minha voz tremia de raiva. Camila, filha, o que aconteceu? Minha mãe sentiu imediatamente que algo estava errado. Mãe, eles foram longe demais. Tentei respirar fundo e contei à minha mãe sobre a postagem da Letícia nas redes sociais. Ao contrário da última vez, desta vez minha mãe não me aconselhou a ter paciência. Sua voz se tornou de aço e resoluta. Fique calma, filha. Reúna todas as provas até a última. Onde você está agora? No hotel, certo? Fique aí. Já estou indo para São Paulo. Amanhã de manhã estarei aí com você e não irei sozinha. Irei com alguém que vai te ajudar a desatar esse nó de uma vez por todas. Até lá não faça nada, não entre em contato com nenhum deles. Apenas me espere. Ao desligar, senti que nascia em mim uma nova força. As palavras da minha mãe foram como um calmante, mas ao mesmo tempo como um toque de clarim para batalha iminente. Nesta batalha, eu já não estaria sozinha, mas não dei ouvidos à minha mãe. Não podia esperar mais. A raiva e a humilhação me corroíam por dentro como ácido. Eu tinha que ir lá enfrentar, dos cara a cara, recuperar o que me pertencia. Peguei a chave do carro e saí correndo do hotel. Pelo caminho, imaginava o que diria, o que faria. Não ia gritar, não ia chorar. Estaria extremamente calma, falaria com eles com a linguagem da razão e da lei. Mas quando o carro parou no estacionamento do meu condomínio, meu coração batia a 1000 por hora. Subi pelo elevador, parei em frente à porta do meu apartamento. Não precisei da chave. A porta estava apenas encostada. A negligência deles me causava ainda mais desprezo. Empurrei a porta e entrei. A cena lá dentro era pior do que eu poderia imaginar. O apartamento não estava apenas bagunçado. Parecia um campo de batalha após uma festa selvagem. Garrafas vazias de cerveja e vinho jogadas por toda parte. Os cinzeiros estavam abarrotados e virados sobre a mesa. O cheiro de comida azeda se misturava com a fumaça de cigarro, criando uma atmosfera asfixiante. No meu sofá creme estava esparramada Letícia, ainda com meu roupão. Ao lado dela estava a amiga. Ambas comiam salgadinhos e assistiam no último volume a um programa de fofoca na TV. Ao ver minha aparição repentina, Letícia deu um pulo, mas rapidamente recuperou sua expressão descarada. Olha só quem voltou. A ex-cunhadinha. O que você tá fazendo aqui? Você não é bem-vinda. Não me dignei a responder à sua provocação. Meu olhar era de gelo. Percorri a sala com ele. Então peguei o celular e ativei a gravação de vídeo. Passei a câmera lentamente, gravando cada detalhe da bagunça, cada mancha na parede, cada objeto destruído. O quê? O que você tá fazendo? Letícia começou a entrar em pânico ao ver que eu filmava. O que eu estou fazendo? Respondi com um tom gélido, sem tirar os olhos da tela do celular. Estou recolhendo provas. Provas da sua invasão de domicílio. Provas da sua destruição intencional da minha propriedade pessoal. Todas essas imagens, junto com a sua postagem na rede social, serão provas irrefutáveis no tribunal. A cara de Letícia mudou. Ela avançou sobre mim, tentando arrancar o celular da minha mão. Me dá isso! Quem te deu permissão para gravar? Apaga isso agora. Recuei, erguendo o celular mais alto. Saia de perto.
não encoste em mim. Começou um empurra-empurra. A amiga de Letícia, vendo que a coisa tava ficando séria, pegou assustado o seu celular e começou a ligar pra alguém. Eu sabia que tava ligando pra Tiago e pra mãe dele. Perfeito. Que venham todos, que respondam todos juntos pelos seus atos de uma vez por todas. Apenas 15 minutos depois, Tiago e Dona Fátima chegaram. Seus rostos ardiam de ira. Ao me ver, minha sogra deu um salto e começou a gritar na minha cara. Você ainda tem a audácia de voltar aqui? Veio rir da cara da sua cunhada? Tiago correu para proteger Letícia e avançou sobre mim. Camila, o que você tá fazendo? Veio aqui para dar barraco? Não tem respeito por ninguém? Eu ri com uma risada amarga e irônica. Dar barraco? Olhem quem tá dando barraco aqui. Olhem no que vocês transformaram a minha casa. Num chiqueiro. Eu continuava segurando o celular, apontando com a câmera diretamente para os três. Vou repetir mais uma vez, esta é a minha casa, minha propriedade pessoal, comprada antes do casamento. Vocês não têm o direito de estar aqui. Exijo que desocupem imediatamente o meu apartamento. Caso contrário, chamarei a polícia. Ah, você tem coragem, guinchou Dona Fátima. Seus olhos injetaram-se de sangue. Chama a sua polícia. Vamos ver quem eles protegem, a você ou a mim. Você é a nora. Tem a obrigação de sustentar a família do seu marido. Se você mora nesta casa, então a família do seu marido também pode morar aqui. Após dizer isso, ela se lançou. Não para arrancar meu celular, mas para quebrar as coisas. Agarrou meu vaso favorito de cristal e o espatifou no chão com todas as suas forças. Um estrondo ensurdecedor ressoou na sala. Se não apagar esse vídeo, vou destruir seu apartamento inteiro. Tiago ficou estático, sem sequer tentar deter a mãe. Letícia estava atrás dele, sorrindo triunfante. Essa cena caótica parecia uma tragicomédia. Eu estava sozinha contra 3 pessoas enlouquecidas. Meu coração se partia de dor, mas minha mente continuava surpreendentemente clara. Eu via a verdadeira face deles. Este era o inferno no qual eu havia vivido nos últimos 2 anos. E no momento em que Dona Fátima levantou a mão para golpear a televisão, a campainha da porta tocou com insistência. A campainha ressoou alta e autoritária no meio daquele caos. Todos congelaram e olharam para a porta. Quem poderia ser? No estranho silêncio que se seguiu, todos os olhares se fixaram na porta. A campainha continuava tocando com insistência. Dona Fátima, paralisada com o braço levantado para bater, ficou atônita. Tiago e Letícia se olharam perplexos. Respirei fundo, sentindo uma onda de novas forças. Eu sabia quem estava ali. Passei por cima dos cacos do vaso de cristal. Aproximei-me da porta e a escancarei. Na entrada estava minha mãe. Ela não parecia cansada nem nervosa após a longa viagem de São Roque a São Paulo. Vestia um elegante tailleur azul marinho. O cabelo perfeitamente arrumado irradiava uma assombrosa calma e dignidade. Ao lado dela estava um homem de meia idade em um rigoroso terno de negócios com uma pasta de couro na mão, que parecia muito respeitável e profissional. Mãe, minha voz tremeu de emoção. Minha mãe não disse nada, apenas me fez um breve aceno afirmativo com a cabeça e me deu uns tapinhas encorajadores no ombro. Depois ela e o homem entraram tranquilamente no apartamento. A aparição deles foi como uma rajada de vento gelado que apagou num instante as chamas da ira da família do meu marido. Dona Fátima ficou petrificada olhando para minha mãe. Dona Helena, o que a senhora está fazendo aqui? Minha mãe nem sequer a olhou. Seu olhar percorreu a sala, as garrafas vazias, as bitucas de cigarro, os restos do vaso. Deter-se longamente na descabelada Letícia, enrolada na toalha, e no rosto de Tiago, distorcido pela raiva. Por fim, voltou-se para Dona Fátima. Sua voz não era alta, mas cada palavra se ouvia com clareza. Dona Fátima, se eu não chego a vir, nunca teria sabido quanto a família do marido ama e cuida da minha filha. O apartamento parece um chiqueiro.
a propriedade destruída. Me diga, é essa a humanidade? E esses os sentimentos familiares dos quais a senhora me falou tantas vezes? O homem de terno deu um passo à frente e estendeu seu cartão de visitas a Tiago e à mãe dele. Bom dia, meu nome é Vitor Mendonça, sou advogado que representa os interesses legais de Dona Camila. Estou aqui hoje para registrar formalmente o que está ocorrendo. A palavra advogado agiu sobre a família de Tiago como um balde de água fria. Dona Fátima emudeceu. Tiago pegou o cartão com mãos trêmulas. Seu rosto empalideceu. Letícia apressou-se a ir para o quarto se vestir. Sua arrogância desapareceu de golpe. Minha mãe continuou. Sua voz tornou-se mais dura. Quero que a senhora e toda a sua família saibam. Este apartamento é uma propriedade adquirida pela minha filha, Camila, com o próprio dinheiro dela, ganho com o seu suor e sangue antes de contrair matrimônio. A escritura do imóvel está apenas no nome dela. Segundo a legislação brasileira, são bens particulares dela e não tem nenhuma relação com o marido nem com a família deste. A permanência de vocês aqui sem autorização, a bagunça causada e, pior ainda, a ostentação disso nas redes sociais constitui um crime penal. Invasão de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal. O fato de a senhora, Dona Fátima, ter acabado de quebrar um vaso e ameaçado destruir outros bens ficou completamente gravado em vídeo pela minha filha. E eu, junto com o doutor Mendonça, fomos testemunhas disso. É o crime de dano qualificado. O doutor Mendonça acrescentou com seu tom frio e profissional. De acordo com o Código Penal brasileiro, para invasão de domicílio, prevêem-se penas que podem chegar à detenção. Segundo o artigo 163, por danos intencionais a patrimônio alheio cujo valor seja considerável, também derivam-se responsabilidades penais. Esse vaso, pelo que entendi, é de cristal autêntico e custava não menos de R$2.000. A cara de Dona Fátima passou de pálida branca como papel. Provavelmente nunca na vida ouvira falar dessas leis e não imaginava que seus habituais chiliques e ameaças pudessem acarretar consequências tão graves. Tentou recorrer ao seu velho truque, jogando-se no chão e uivando. Meu Deus, eu não fiz nada, só estava educando a minha nora. Se a nora se comporta de forma inadequada, a sogra tem que ensinar, mas desta vez minha mãe não a deixou representar seu teatro. Educando? Minha mãe sorriu com um sorriso gélido. A minha filha, desde a infância até hoje, nunca precisei repreender. Lá, nem uma única vez. Ela recebeu uma educação excelente. Na sociedade, todos a respeitam. Não precisa ser educada por uma pessoa ignorante e sem moral como a senhora. Melhor guardar essas lições para o seu filho e a sua filha. Ensine-os a serem pessoas decentes, a respeitarem os outros, a ganharem a vida com o trabalho deles. E não a viverem como sanguessugas, chupando o sangue dos outros. Cada palavra da minha mãe era como a estocada de um punhal no próprio coração daquele trio. Ficaram petrificados, incapazes de replicar. Tiago abaixou a cabeça, sem se atrever a olhar para ninguém. A tensão chegou ao seu limite máximo. Eu estava em pé atrás da minha mãe, sentindo-me completamente a salvo. Pela primeira vez em 2 anos, não estava sozinha nesta guerra. O silêncio foi quebrado pelo grito furioso de Dona Fátima, encurralada, exposta na sua ganância e ignorância perante a minha mãe, o advogado. Perdeu os últimos resquícios de sanidade. A vergonha se transformou em loucura. Sua, atrevida, me chamando de sanguessuga, pôs-se de pé de um salto, com os olhos injetados de sangue. Pois bem, vou ensinar para vocês o que é respeito. Se eu não vou morar aqui, essa porca também não vai viver em paz. Vou quebrar tudo. Tudo! Dito isso, avançou sobre o rack da televisão, agarrando os porta-retratos e os enfeites que eu tanto gostava e atirando-os impiedosamente contra o chão. O som dos objetos se partindo ressoava na sala. Letícia, ao ver o comportamento da mãe, também se encorajou e gritou: "Isso mesmo, mãe, quebra tudo. Que ela fique sem nada para saber com quem se meteu." Por um instante, Tiago pareceu querer detê-las,
estendeu a mão e murmurou: "Mãe, não faz isso." Mas ao encontrar o olhar fulminante de sua mãe, seu braço caiu impotente. Voltou-se para mim, e nos seus olhos não havia culpa, mas ódio, como se eu fosse a culpada por toda essa loucura. O Dr. Mendonça afastou rapidamente a mim e a minha mãe para um lugar seguro. Pegou o celular e disse com calma: "Acho que é a hora, dona Helena." Minha mãe assentiu. O rosto permanecia inescrutável. Olhou diretamente para o trio, que continuava destruindo tudo ao redor, e pronunciou em voz alta, acima do barulho: "Esperava que pudéssemos solucionar tudo de forma civilizada, mas parece que vocês não me deixaram escolha." Ela também sacou o celular e discou um número. Eu já havia avisado a polícia militar antes de subir. "Acho que já estão no elevador." Suas palavras soaram como um trovão num céu sem nuvens. Dona Fátima congelou, ainda segurando uma estatueta na mão. Tiago e Letícia ficaram estupefatos. Chamar a polícia? Nunca pensaram que ousaríamos tanto. Na visão deles, isso era uma briga de família. Chamar a polícia era ir longe demais. Isso tirava a situação do controle deles. E tal como minha mãe dissera, em poucos minutos, bateram na porta com força. Polícia Militar. "Abram a porta." O advogado Mendonça abriu. 2 PMs fardados entraram no apartamento. Ao verem a destruição, franziram a testa. "O que está acontecendo aqui?" "Fomos acionados por perturbação do sossego e dano a patrimônio." O advogado Mendonça adiantou-se imediatamente e expôs a situação de forma clara e profissional. Apresentou os documentos que confirmavam a minha propriedade sobre o apartamento, mostrou o vídeo que eu havia gravado, onde Dona Fátima e Letícia quebravam coisas, bem como os prints da postagem na rede social. "Policiais", disse ele. "Esta é a Dona Camila, a proprietária legal deste imóvel. Estas 3 pessoas, Dona Fátima, o senhor Tiago e a senhora Letícia, introduziram-se sem autorização em seu domicílio. Quando lhes foi pedido que se retirassem, Dona Fátima e senhora Letícia começaram a destruir a mobília e a alterar a ordem. Tudo o que ocorreu está filmado. Solicitamos que as partes sejam conduzidas à delegacia para o registro do boletim de ocorrência e que se tomem as medidas de acordo com a lei." Dona Fátima, voltando a si, começou a negar tudo. Não, eu não fiz nada." "Ela está me difamando. Sou a sogra dela. Vim visitar o meu filho. Qual o problema nisso?" Mas as suas alegações infundadas não podiam convencer os policiais, especialmente com provas tão evidentes. Sua cara furiosa e enlouquecida no vídeo era a acusação mais contundente. Após inspecionar o local e examinar as provas, o policial no comando disse com severidade: "Peço à senhora Fátima, ao senhor Tiago e à senhora Letícia, bem como à senhora Camila, que nos acompanhem até o distrito policial para prestar depoimento. Precisamos ouvir todas as partes para esclarecer os fatos." Ao ouvirem a palavra distrito policial, os rostos de Tiago e Letícia ficaram lívidos. Dona Fátima começou a tremer. Os vizinhos, aglomerados no corredor, apontavam o dedo para eles e cochichavam. O trio seguiu os policiais, cabisbaixos, humilhados e envergonhados. Quando a porta se fechou e no apartamento destruído reinou um silêncio sepulcral, senti que as pernas não me sustentavam. Deixei-me cair no sofá e as lágrimas começaram a brotar sozinhas dos meus olhos. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de alívio após uma longa tensão. Minha mãe se aproximou, me abraçou e acariciou minhas costas trêmulas. "Chora, filha, desabafa. Pronto, tudo vai ficar bem. Ninguém mais vai poder te machucar." Nos braços quentes da minha mãe, senti-me como uma menininha que finalmente havia encontrado refúgio após a tempestade. A burocracia na delegacia da Polícia Civil arrastou-se até altas horas da noite. Com as provas irrefutáveis apresentadas pelo Dr. Mendonça, foi lavrado um termo circunstanciado contra Dona Fátima e Letícia por dano qualificado, perturbação. Como não havia flagrante de crime inafiançável e considerando as complicadas relações familiares, elas foram liberadas para responder em liberdade, com o compromisso de comparecer ao juizado, além de enfrentarem um pedido de medida protetiva para não se aproximarem de mim.
Tiago, como marido, também se viu obrigado a assinar os papéis e assumir parte da responsabilidade. Eu não exigi nem um centavo de indenização na hora. Não queria o dinheiro deles, queria a justiça e a libertação definitiva. Após finalizar todos os trâmites, minha mãe e o advogado me levaram de volta ao hotel. Minha mãe não me deixou voltar ao apartamento, dizendo que era preciso limpá-lo de toda aquela imundície. 2 dias depois, quando eu havia me recuperado um pouco, minha mãe me disse de repente: Camila, tire folga do trabalho amanhã. Nós vamos para São Roque. Para São Roque, me surpreendi. Pra quê, mãe? É urgente. Não é urgente, mas é muito importante, respondeu minha mãe. No seu olhar havia algo profundo que eu não conseguia compreender. Tem uma coisa que você precisa saber. Chegou a hora. Na manhã seguinte, minha mãe e eu entramos no carro e seguimos rumo a São Roque. A viagem não foi longa, mas a alma me pesava. O que minha mãe queria me mostrar? Por que tínhamos que ir à velha casa da minha avó? Durante todo o caminho, minha mãe mal falou, limitando-se a olhar em silêncio pela janela as paisagens do interior paulista que passavam. A casa da minha avó ficava num bairro pequeno e tranquilo de São Roque. Era uma casa antiga, com um telhado já escurecido pelo tempo. O amplo quintal com algumas árvores frutíferas e a horta evocavam um sentimento de familiaridade e nostalgia. Havia muito tempo que eu não vinha aqui. Minha mãe abriu o portão, rangente de madeira. Fomos envolvidas por um cheiro de madeira velha e livros. Ela me levou à sala de estar. Aproximou-se lentamente de uma velha cômoda de madeira talhada. Tirou um molho de chaves pequenas e abriu com cuidado uma gaveta trancada. Do seu interior, extraiu uma pequena caixa de madeira finamente trabalhada. Colocou a caixa sobre a mesa e abriu a tampa com cuidado. Dentro, sobre um veludo vermelho, descansava uma folha de papel amarelada dobrada em 4. Isto é o que eu queria te mostrar, disse minha mãe. Sua voz tornou-se mais baixa. Peguei o papel com curiosidade. Minhas mãos tremiam ligeiramente. Desdobrei-o devagar. Não era uma carta nem uma relíquia. Era uma nota promissória preenchida à mão. Percorri o texto com um olhar em meus olhos. Cravaram-se em 2 nomes. Credora. Minha avó. Devedor. Seu Carlos. Meu sogro. Meus ouvidos zumbiram. Reli cada palavra para me certificar de que não estava enganada. Nota promissória. Valor. 100 mil reais. Taxa de juros. 5% ao mês. Data da emissão. 15 de outubro de 2020. Devedor. Senhor Carlos. Assinatura. 15 de outubro de 2020. Isso foi 1 mês antes do meu casamento com o Tiago. Mãe, o que é isso? Levantei os olhos para ela. Minha voz falhou, minha mãe suspirou. Seu olhar perdeu-se na distância. Naquele ano, antes do casamento de vocês, o seu Carlos veio aqui ver a sua avó. Fez-se de vítima, contou-lhe que tinha um negócio importante em mãos, com lucros garantidos, mas que lhe faltava capital. Pediu dinheiro emprestado para investir, para garantir um bom futuro para o Tiago, para que estivesse à sua altura. A sua avó, sentindo pena de você e do futuro genro, e vendo que o consogro parecia empreendedor, alegrou-se. Mas ela era uma pessoa prudente. Concordou em lhe emprestar o dinheiro, mas o obrigou a assinar uma nota promissória clara, com juros. Minha mãe fez uma pausa e continuou. Ele jurou que em 1 ano devolveria tudo com juros, mas passou 1 ano, passaram 2, e não deu nenhuma palavra sobre essa dívida. Provavelmente pensou que sua avó era idosa e esqueceria, ou que se lembrasse, perdoaria por ser família. Mas ele se enganou. Nem sua avó, nem eu, nunca esquecemos. Fiquei de pedra. 100 mil reais. Uma quantia enorme. Agora entendia tudo. Entendia porque sempre lhes faltava dinheiro, porque ansiavam tanto pelo meu dinheiro. Não era para que a Letícia não ficasse atrás das outras, mas porque se afogavam em uma dívida gigantesca. E o que acontece agora com esse dinheiro? Já pedi ao Dr. Mendonça que calculasse tudo, disse minha mãe. Sua voz era tranquila, mas solene.
Levando em conta os juros de quase 5 anos, a quantia saltou para R$250 mil. R$250 mil. Essa cifra caiu sobre mim como uma marreta. Olhava o documento nas minhas mãos e parecia pesar 1 tonelada. Não era só um pedaço de papel, era um segredo terrível, o trunfo, que podia decidir o destino de toda uma família. Esse é o nosso principal as na manga, filha, disse minha mãe, pegando minha mão. É o que vai te ajudar a solucionar tudo, definitivamente. O que vai te ajudar a sair desse lamaçal. Eles sozinhos se meteram num beco sem saída. E nós vamos colocar o último prego no caixão que eles mesmos fabricaram. Olhei para minha mãe, a mulher que me parecia uma simples professora aposentada, e não pude evitar um arrepio. Acontece que ela sabia de tudo desde o princípio e aguardou em silêncio, esperando o momento certo para desferir o golpe definitivo. No meu retorno a São Paulo, eu já não era aquela garota confusa e com o coração partido. A nota promissória na bolsa da minha mãe era como um talismã, outorgando-me uma confiança e uma força incríveis. Já não tinha medo. Esperava o último ato do drama da família do meu marido. E não tive que esperar muito. 2 dias depois da nossa volta de São Roque, Tiago ligou para minha mãe, com voz suplicante. Disse que toda a família dele queria se encontrar conosco para nos pedir desculpas. Dizia que os pais dele haviam percebido o erro, que se arrependiam amargamente do que tinham feito e que só pediam o nosso perdão. Minha mãe manteve um tom tranquilo no telefone, aceitou a reunião. O local, o saguão do hotel onde estávamos hospedadas. Naquela tarde, toda a família, seu Carlos, Dona Fátima, Tiago e Letícia, estava reunida. Ao contrário do seu habitual aspecto descarado e agressivo, hoje davam pena. Dona Fátima vestia roupas velhas, com os olhos inchados e o rosto abatido. Seu Carlos estava completamente curvado, de cabeça baixa, sem ousar olhar para ninguém. Letícia também havia perdido a insolência e se escondia atrás do irmão. Assim que nos viu, Dona Fátima se atirou de joelhos e começou a soluçar. Dona Helena, querida, nos perdoe, somos pecadores, a culpa é minha. Sou uma velha estúpida. Eu imploro, me perdoe. Perdoe a minha Camilinha. Estou há dias, sem conseguir comer nem dormir. Quando penso em como tratei a minha nora, me dá desgosto da vida. Seu Carlos também começou a murmurar. Sim, consogra, a culpa é nossa. Não soubemos educar os nossos filhos. Permitimos que fizessem a Camila sofrer. Pedimos perdão de todo o coração. Tiago deu um passo à frente e me olhou com um olhar com o qual tentava fingir arrependimento. Camila, eu errei. Fui um marido horrível. Não soube te proteger. Me dá mais uma chance, por favor. Vamos recomeçar. Se eu fosse a de uma semana atrás, talvez meu coração tivesse amolecido. Mas agora esse teatro só me parecia patético e repugnante. Eu estava sentada em silêncio, de braços cruzados, observando friamente a encenação deles. Minha mãe, a diretora desta peça, mantinha a calma. Serviu-se de uma xícara de café e disse sem pressa: fico feliz que tenham percebido o erro de vocês. Águas passadas não movem moinhos. Sentem-se. Tomem um café. Ao ver que minha mãe tinha uma atitude conciliadora, Dona Fátima se animou. Parou de soluçar e passou ao tema principal, continuando com um tom lamurioso. Ah, senhora tem razão, consogra. Mas para nós também não é fácil. O apartamento é pequeno, as crianças não têm um trabalho decente. Outro dia, na delegacia, nos obrigaram a arcar com os danos para Camila. E nós, a senhora sabe, de onde vamos tirar esse dinheiro? Lançou-me um olhar e continuou. O que acha se fizermos um acordo? A Camila é uma garota bem de vida, tem muito dinheiro. Que ela nos perdoe, cancele essa cobrança e depois nos empreste um pouco mais pra gente conseguir se reerguer, pra ajudar a Letícia a montar um negocinho. E quando eles ficarem ricos, nós vamos obrigá-los a devolver 100 vezes mais. Finalmente a raposa mostrava o rabo. Lágrimas, desculpas. Tudo se resumia a 2 palavras.
Dá dinheiro. Olhei para minha mãe. Minha mãe assentiu de leve. Era hora de baixar a cortina. Minha mãe colocou a xícara na mesa. O leve tilintar fez a família inteira dar um pulo. Ela olhou diretamente para seu Carlos, que até então permanecera calado. Seu Carlos, disse minha mãe tranquilamente. O senhor diz que não tem dinheiro. Então quero lhe perguntar. A dívida de 100 mil reais que contraiu com a minha mãe há 5 anos, como o senhor pretende pagar? O ar na sala congelou. Seu Carlos levantou a cabeça bruscamente. Seu rosto contorceu-se de terror. Dona Fátima, Tiago e Letícia olharam para ele atônitos, sem acreditar no que ouviam. O quê? O que a senhora está dizendo? Balbuciou Dona Fátima. Que dívida? Que 100 mil reais? Minha mãe não disse mais nada. Abriu a bolsa em silêncio. Tirou uma cópia autenticada em cartório da nota promissória e a colocou sobre a mesa. Aqui está, preto no branco, com a assinatura do seu Carlos. Veja, esta é a sua assinatura. Seu Carlos ficou olhando para o papel, com os lábios tremendo. O suor brotou em sua testa. Ele não podia negar. Era a assinatura dele. Naquele ano, o senhor pediu o dinheiro supostamente para um negócio, para que o seu filho tivesse um futuro. Mas para onde foi parar esse dinheiro só o senhor sabe? Continuou minha mãe. Sua voz tornou-se gélida. Pensou que a minha mãe era idosa e que os laços familiares fariam com que esquecesse da dívida. Enganou-se. Uma dívida é uma dívida. Mais ainda, o nosso advogado já calculou tudo com os juros. E hoje já não são 100 mil, são 250 mil reais. 250 mil reais. Essa cifra soou como uma sentença de morte. Dona Fátima regalou os olhos e desabou no chão. Desta vez não era teatro. Ela havia desmaiado de verdade. Tiago e Letícia ficaram pálidos como a morte. Incapazes de se manterem de pé, a peça havia terminado. A tragédia deles mal havia começado. O desmaio de Dona Fátima não durou muito. Alguns minutos depois que Tiago e Letícia reanimaram, ela voltou a si. Mas este despertar foi mais terrível, o desmaio. Confrontada com uma enorme dívida que caía como um balde de água fria, parou de chorar e começou a negar tudo num ataque de loucura. É falso! Vocês falsificaram os documentos para prejudicar a gente. Levantou-se de um salto, apontando o dedo para mim e minha mãe, gritando. Não devemos nada a ninguém. Carlos, fala para elas. Diz para elas que você não pegou dinheiro nenhum. Seu Carlos encolheu-se na poltrona. Tinha o rosto cinza como cinza. Não ousou pronunciar uma palavra. Seu silêncio foi a confissão mais eloquente. Ao ver que o marido se calava, Dona Fátima enfureceu-se ainda mais. Avançou em direção à mesa, agarrou o documento, tentando rasgá-lo. Mas o advogado Mendonça foi mais rápido. Interceptou a mão dela com calma. Sua voz continuava profissional, mas nela havia um aviso. Senhora, aconselho que mantenha calma. Este documento é apenas uma cópia autenticada. Se rasgá-lo, não mudará nada. O original está guardado em um local seguro. Além disso, a tentativa de destruição de provas na presença de um advogado pode acarretar responsabilidades adicionais. Dona Fátima paralisou, olhou para o advogado, depois para minha mãe. Seu olhar estava cheio de uma fúria impotente. Minha mãe falou. Sua voz era fria como gelo. Dona Fátima, não tente negar nada. É inútil. Se não quiser resolver esse assunto por bem, resolveremos através da justiça. Meu advogado entrará com a ação de execução. Com estes documentos e provas, tenho certeza de que sabemos quem vai ganhar. Na justiça, balbuciou Tiago. Dona Helena, a senhora vai mesmo processar o meu pai. Mas nós somos uma família. Uma família? Ironizou minha mãe. Quando todos juntos avançaram sobre a minha filha, exigindo o dinheiro dela, vocês achavam que era uma família. Quando a sua irmã invadiu a casa dela e destruiu as coisas dela, vocês a consideravam da família. Só lembram da família quando precisam do nosso dinheiro e da nossa ajuda. Um parentesco tão falso assim, nós não precisamos. Essa cruel verdade calou Tiago.
Ele abaixou a cabeça. No momento de maior tensão, quando a família do meu marido estava à beira do abismo, o celular tocou no bolso de Tiago. O som foi inoportuno e estridente. Tiago pegou o aparelho com a mão trêmula. Ao ver quem ligava, empalideceu ainda mais. Era o diretor de recursos humanos da empresa dele. Pressentindo o pior, atendeu. Alô? Sim, estou ouvindo. Não ouvimos o que diziam do outro lado, mas vimos como a cara de Tiago passava de pálida para vermelha e depois novamente para cinza. Arregalou os olhos com horror e incredulidade. A conversa durou menos de 1 minuto. Quando Tiago abaixou o celular, este escorregou de suas mãos e caiu no chão com um baque. Seco, que foi, filho? Perguntou Dona Fátima com preocupação. Tiago levantou os olhos para ela, depois desviou o olhar para mim. Nos seus olhos havia desespero e ódio. Mãe, a senhora foi no meu trabalho armar barraco? Dona Fátima estremeceu. Eu só queria conversar numa boa com seu chefe, contar o quanto a sua esposa é rica e o mal que ela trata a família do marido para que ele te aconselhasse. Meu Deus do céu, gritou Tiago, um grito cheio de dor. Mãe, a senhora acabou comigo. O RH acabou de me ligar. Disseram que as suas atitudes causaram um grave dano à reputação e ao ambiente de trabalho da empresa. Decidiram me demitir. Demiti. Esta notícia foi o golpe de misericórdia que destroçou definitivamente a família. Dona Fátima ficou atônita, sem acreditar que o seu ato estúpido tivesse tido consequências tão catastróficas. Letícia deixou-se cair no chão e chorou sem fazer barulho. Seu Carlos levou a mão ao peito e respirava com dificuldade. A armadilha havia se fechado, uma enorme dívida, as provas da invasão de domicílio. E agora, além disso, a demissão. Todas as rotas de fuga estavam cortadas. Não lhes restava nada. E tudo isso era o resultado da sua própria ganância e estupidez. Eu observava essa trágica cena. E não sentia nem alegria maliciosa nem pena. Apenas um infinito cansaço. Finalmente tudo havia acabado. Encurralados, sem poder pagar, a família do seu Carlos viu-se obrigada a dar o único passo possível. Por conselho do Dr. Mendonça, venderam a casa dos pais no interior. Era a única coisa de valor que possuíam. Essa notícia doeu neles mais do que o processo judicial. Esta casa não era apenas uma moradia, era o símbolo da linhagem deles, o último bastião do seu orgulho. A venda da casa foi acompanhada pela condenação e pelos deboches dos parentes e vizinhos de Itaquera. Tornaram-se o assunto principal das fofocas. Dona Fátima, de ser uma mulher eternamente arrogante, passou a andar de cabeça baixa. Seu Carlos envelheceu de repente. Em poucas semanas o cabelo ficou completamente branco. Nesse mesmo tempo, Tiago e eu tratávamos do divórcio. Escolhemos o divórcio consensual em cartório para que tudo fosse mais rápido. Não houve disputa sobre os bens, já que o apartamento e o carro eram meus. Tampouco sobre filhos, porque não os tínhamos. Tudo transcorreu num clima frio e silencioso. O dia em que nos vimos no fórum para finalizar as pendências burocráticas, chovia em São Paulo. O céu estava cinza, como o meu estado de espírito. Não sentia nem alegria nem tristeza, apenas um vazio e um estranho alívio. Tiago chegou atrasado. Parecia exausto, como se tivesse envelhecido 10 anos. Nos seus olhos já não havia ira, apenas cansaço e vazio. Sentamo-nos juntos no banco para esperar, sem dizer uma palavra. A distância entre nós era de uns poucos centímetros, mas parecia que mundos inteiros nos separavam. Quando fomos chamados, o juiz fez a pergunta de praxe. Estão certos da decisão de vocês? O casamento é algo sério? Eu fiquei calada. Tiago respondeu em voz baixa e rouca. Nós pensamos bem, assinamos os documentos um após o outro. Ao assinar, senti como se tivesse tirado um peso enorme das costas que me oprimira durante 2 anos. A tinta secou e o nosso casamento deixou de existir oficialmente. Ao receber a certidão de divórcio averbada, guardei-a tranquilamente na bolsa. Levantei-me para ir embora. Camila chamou-me Tiago de repente. Parei, mas não me virei.
Me perdoa? Sussurrou com um arrependimento tardio. Tudo isso é culpa minha. Se eu tivesse sido um pouco mais forte. Fiz uma pausa. Depois suspirei suavemente e disse com calma, sem rastro de reprovação. Não existe IC, Tiago. Acabou. Viva bem. Cuide dos seus pais. Após dizer isso, fui embora, sem olhar para trás nenhuma vez. Saí do fórum sob a chuva torrencial. Era como se lavasse de mim toda a poeira do passado. Não abri o guarda-chuva, deixando que as gotas frias escorressem pelo meu rosto. Era um sentimento revigorante. Meu celular vibrou na bolsa. Uma mensagem da minha mãe. Tudo acabou, filha. Venha para casa. Preparei o seu prato favorito. Sorri, pela primeira vez de verdade em muito tempo. Sim, eu tinha uma mãe, tinha um lar para voltar. Minha vida começava um novo capítulo. Um capítulo que eu mesma escreveria, sem a sombra do passado, nem velhas dores. Achei que a certidão de divórcio colocaria ponto final em todos os meus males, mas eu estava enganada. A ganância humana, uma vez criadas as suas raízes, é difícil de erradicar. Depois do divórcio, dediquei uma semana a renovar a minha vida por completo. Contratei uma empresa de faxina, joguei fora tudo o que restara do Tiago, pintei as paredes, comprei móveis novos. O apartamento voltou a ficar iluminado e aconchegante. Voltei a ele, sentindo uma verdadeira paz. Comecei a fazer yoga, a ler, a sair com os amigos. A vida de mulher solteira revelou-se muito melhor do que eu pensava, mas a paz durou pouco. Cerca de um mês depois, quando eu estava no escritório, minha secretária me ligou para avisar que um parente me aguardava. Pressentindo algo ruim, desci até a recepção e fiquei de pedra ao ver o seu Carlos. Parecia ainda mais magro e abatido. Ao me ver, correu em minha direção, sorrindo de forma bajuladora. Camilinha, filha, então, vim te ver. Para que o senhor me procura? Perguntei friamente, mantendo distância. Camilinha, tenha que vendemos a casa para pagar a dívida à sua mãe. Vivemos de aluguel num quartinho minúsculo. O Tiago foi demitido. O Paulo não faz nada da vida. Sua sogra, a Fátima, caiu doente. Não temos nem um centavo, nem para comer. Me empresta um pouco, em memória dos velhos tempos. Te juro que assim que tivermos dinheiro, te devolvo tudo. Olhei para ele sem um pingo de compaixão, apenas com nojo. A mesma história de sempre, as mesmas promessas vazias. Seu Carlos, o seu filho e eu nos divorciamos. Já não existe nenhuma relação entre nós. Não sou obrigada e não pretendo lhe emprestar dinheiro. Peço-lhe que vá embora. Camila, não seja tão sem coração. Tentou pegar no meu braço. Segurança. Acompanhe este senhor até a saída, por favor. Não quis suportar mais aquilo e chamei os guardas. 2 vigilantes aproximaram-se rapidamente e levaram seu Carlos atônito e irritado. Mas a coisa não ficou por aí. Naquela mesma noite recebi uma ligação de um número desconhecido. Mal atendi, escutei xingamentos familiares. Era Dona Fátima. Ah, sua cobra rasteira! Não basta ter destruído a nossa família? Agora, também expulsa o seu sogro para a rua? Você é humana, por acaso? Respondi-lhe com calma. A senhora ligou para o número errado. Eu não tenho sogro. Como ousa? Gritava pelo aparelho. Vou te falar uma coisa. Não se alegre. Você é rica só graças à nossa família. Agora tenho a obrigação de sustentar os pais do seu marido. Exijo que me dê imediatamente os dados da sua conta bancária, senão irei à sua casa. Irei ao seu trabalho e armarei um barraco tão grande que você não vai conseguir nem sair na rua. Dar-lhe os dados da conta. O absurdo do comportamento dela havia atingido um novo patamar. Eu já nem estava com raiva. Dava-me vontade de rir. Faça o que quiser, mas eu a advirto, meu advogado já solicitou na justiça uma medida protetiva. Se continuar me assediando pessoalmente ou por telefone, terá que voltar a enfrentar a polícia. Adeus. Dito isso, desliguei e bloqueei o número. Suspirei. Parecia impossível sair daquele lamaçal. Nunca me deixariam em paz enquanto acreditassem que eu era uma mina de ouro. Após esses episódios de perseguição, tive que voltar a recorrer ao advogado Mendonça.
O juiz concedeu uma medida protetiva temporária, obrigando a família de Tiago a manter distância de mim. Finalmente, chegou à minha vida um período de verdadeira tranquilidade. Focoquei no trabalho como nunca. Conquistei novos sucessos e o reconhecimento dos meus superiores. Comecei a planejar uma viagem para a Europa no fim do ano. Tudo parecia andar sobre trilhos. Mas numa sexta-feira à tarde, ao voltar do trabalho, o porteiro do meu prédio me entregou uma carta registrada. Ao ver o carimbo do Tribunal de Justiça no envelope, o coração deu um salto. Por que a justiça me enviava uma intimação? O divórcio já estava concluído. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma citação judicial. Percorri o texto com o olhar. Eu havia sido processada num caso de disputa de bens. A parte autora era uma empresa totalmente desconhecida para mim. Serviços Financeiros Credirápido. Eu não entendia nada. Disputa de bens, uma financeira. Eu nunca havia pedido um empréstimo com eles. Li atentamente o teor da petição inicial. Tudo escureceu diante dos meus olhos ao chegar à frase. Exige-se a parte ré, Dona Camila, a entrega do imóvel situado no endereço para o cumprimento das obrigações derivadas do contrato de alienação fiduciária, empréstimo com garantia de imóvel, número, meu apartamento, contrato com garantia de imóvel, minha cabeça girou. Isso tinha que ser um erro. O apartamento é meu. A escritura original está comigo. Como podiam ter ludado como garantia? Sem pensar um segundo, liguei para o Dr. Mendonça. Ao escutar o ocorrido, ele também ficou extremamente surpreso. Ele me tranquilizou e pediu que eu fosse ao seu escritório na manhã seguinte para estudar os documentos. Na manhã seguinte, no escritório, o advogado Mendonça examinou atentamente a intimação. O rosto dele ficou cada vez mais sério. O caso não é simples, Camila, disse ele. Esta empresa, Credirápido, é conhecida como uma instituição de microcrédito que concede empréstimos com juros altíssimos. Se entraram com uma ação de execução, significa que tem em mãos algum tipo de contrato de alienação fiduciária ou aval sobre o seu apartamento. Mas como é possível? O original da escritura está comigo, eu disse, sacando apressadamente o documento da bolsa. Eu sei, assentiu o advogado. Mas existe a possibilidade de que alguém tenha falsificado os documentos e a sua assinatura para cometer uma fraude. Falsificação de assinatura, fraude. Essas palavras me golpearam como uma marreta. Na minha mente apareceu instantaneamente a imagem de Dona Fátima. O descaramento dela, o desespero, a sede louca por dinheiro. Será que ela teve coragem de ir tão longe? Para termos certeza, entrarei em contato com o fórum e com essa empresa para solicitar acesso aos autos, disse o advogado. Você, por enquanto, mantenha a calma. Se efetivamente for uma fraude, o contrato será nulo. E quem terá que responder perante a lei não será você. 2 dias depois, o Dr. Mendonça me ligou. Sua voz era firme. Camila, é exatamente o que eu suspeitava. Tive acesso aos autos. Alguém fabricou um pacote completo de documentos falsos. Um RG, um comprovante de residência e, inclusive, a escritura do imóvel. E em todos esses documentos consta uma assinatura falsa no seu nome. E quem pegou o dinheiro? Perguntei, embora já soubesse a resposta. O advogado fez uma pausa de 1 segundo e disse: a pessoa que solicitou um empréstimo de 300 mil reais à empresa Credirápido foi a sua ex-sogra, Dona Fátima. Apesar de eu estar preparada para isso, fiquei consternada. Ela realmente havia feito aquilo. Em seu desespero com as dívidas e a vergonha, havia recorrido ao crime. Não só queria o meu dinheiro, queria tomar a minha casa, o meu único refúgio. Camila, continuou o advogado com seriedade. Este caso já não é cível. A falsificação de documentos públicos e de assinaturas com o objetivo de apropriar-se de valores constitui um crime penal. Estelionato e falsidade ideológica. Temos que denunciar isso imediatamente à Polícia Civil. Desabei na cadeira. Um arrepio percorreu minha espinha. As coisas haviam ido longe demais.
Desta vez não havia volta. A justiça finalmente os havia alcançado. O julgamento criminal contra a dona Fátima foi marcado para o começo do inverno. Fazia um frio cortante em São Paulo, mas o ambiente na sala da vara criminal era ainda mais gélido. Assisti ao julgamento como vítima e testemunha principal. Minha mãe e o Dr. Mendonça me acompanhavam. A presença deles me dava forças. No banco dos réus estava Dona Fátima, tremendo. Parecia envelhecida e exausta. Não restava nem rastro daquela mulher insolente e autoritária. Nos bancos do público estavam sentados seu Carlos e Tiago, ambos de cabeça baixa, sem ousar olhar para ninguém. O julgamento começou. Depois que o promotor de justiça leu a denúncia, detalhando minuciosamente as ações criminosas de Dona Fátima, o clima na sala ficou ainda mais pesado. Com a ajuda de comparsas, ela havia forjado um pacote completo de documentos falsos no meu nome para enganar a financeira e obter um empréstimo de 300 mil reais. A princípio, Dona Fátima tentou negar tudo, chorava, dizia que havia sido enganada, que ela não sabia de nada. Mas quando o promotor apresentou provas irrefutáveis, os resultados da perícia grafotécnica, os depoimentos dos comparsas presos, a gravação de uma conversa telefônica na qual ela confessava o crime a uma parente, ela desmoronou. Durante o interrogatório, o Dr. Mendonça fez perguntas incisivas, deixando a descoberto toda a natureza gananciosa e egoísta da ré. Diga-nos, ré, para que precisava de uma quantia de dinheiro tão grande? Eu precisava do dinheiro para pagar dívidas, para cuidar dos meus filhos, sussurrou ela. Pagar dívidas a quem? Não seria a dívida de 250 mil reais que o seu marido contraiu com a mãe da vítima? Dona Fátima guardou silêncio. E por que mirou justamente no apartamento da Camila, na sua propriedade particular, que ela conquistou com um trabalho duro antes de se casar com o seu filho? Porque ela é rica, tem muito dinheiro? Essa resposta simples e sincera dizia tudo. Não foi por desespero, mas simplesmente por ganância e inveja. Porque ela acreditava que, como eu tinha dinheiro, tinha a obrigação de sustentar toda a sua família preguiçosa e inútil. Quando chegou a minha vez de depor, não tive medo. Relatei com calma tudo o que havia ocorrido, como a família do meu ex-marido me tratava mal, as exigências absurdas, as humilhações, os danos às minhas coisas. Apenas disse a verdade. A verdade de uma mulher que tentou ser uma boa nora, mas que só recebeu em troca amargura e traição. Quando terminei, reinava um silêncio absoluto na sala. Até o juiz balançou a cabeça negativamente, assombrado com o descaramento daquela família. Após deliberar, o magistrado proferiu a sentença. A voz do juiz soou firme e clara como o malhete da justiça. Com base nas provas colhidas durante a instrução processual, este juízo considera os fatos cometidos pela ré, Dona Fátima, constitutivos de crimes graves, que atentam não apenas contra o direito de propriedade dos cidadãos amparado pela lei, mas que também ferem a fé pública mediante a falsificação de documentos. O tribunal condena a ré Dona Fátima à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público, falsidade ideológica. Quanto ao Sr. Carlos e ao Sr. Tiago, embora não tenham participado diretamente da falsificação, por terem se omitido e se beneficiado do esquema criminoso, o tribunal lhes impõe uma pena restritiva de direitos e prestação de serviços à comunidade. Ao escutar a sentença, Dona Fátima regalou os olhos e desmaiou. Desta vez, ninguém pôde levantá-la. Tiago e seu Carlos estavam como estátuas de pedra. A condenação mancharia para sempre os antecedentes criminais deles. A justiça havia sido feita, enfim. Saí do fórum e olhei para o céu limpo de inverno. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar a plenos pulmões. Fez 1 ano desde o julgamento. Minha vida mudou por completo. Fui promovida a diretora-geral do meu departamento. O trabalho é exigente, mas me enche de alegria e segurança. Fiz novos amigos.
Comecei a me abrir para as pessoas novamente. A cicatriz do meu antigo casamento continua aqui, mas já não dói. Tornou-se apenas um lembrete que me fez mais forte e mais sábia. Quase me esqueci da existência da família do meu ex-marido. De vez em quando, através de conhecidos em comum, chegam-me boatos sobre a lamentável situação deles. Depois que Dona Fátima foi presa, seu Carlos e Tiago passaram a viver em um quartinho de pensão mofado e apertado. Com antecedentes criminais, Tiago não conseguia encontrar um emprego decente e sobrevivia fazendo bicos. Seu Carlos havia envelhecido muito e estava sempre doente. Letícia e Paulo, ao perderem o seu pilar de sustentação, também tentavam sobreviver de alguma forma, mas com a preguiça natural deles, não conseguiam nada que prestasse. No final, o dono da pensão os despejou. Ficaram na rua dormindo onde podiam. Finalmente, com a ajuda da assistência social, foram abrigados num albergue municipal da prefeitura. Eu ouvi essas notícias sem nenhuma emoção, nem alegria maldosa, nem pena. Era o fim que eles mesmos haviam escolhido. Quem planta vento, colhe tempestade. Uma noite, quando eu estava prestes a dormir, me ligaram de um número desconhecido. Após hesitar, atendi. Uma voz rouca e fraca do outro lado disse: Sou eu, Tiago. Fiquei em silêncio. Fazia mais de um ano que não ouvia aquela voz. Eu sei que não tenho direito de te ligar, dizia com dificuldade. Mas não tenho mais a quem recorrer. Meu pai está muito doente. Minha mãe está na cadeia. Eu te imploro. Você não poderia me emprestar um pouco de dinheiro para os remédios do meu pai? Eu te suplico pela última vez. A voz dele estava carregada de súplica, mas dentro de mim nada se comoveu. O silêncio dele quando me humilhavam, a forma como consentia os abusos da sua família, a sua fraqueza, tudo isso aflorou na minha memória. Respirei fundo e disse com calma e firmeza: Tiago, escute bem. Entre você, sua família e eu, já não existe nada, nem sentimentos, nem obrigações. Você é um homem adulto e deve assumir a responsabilidade pelos seus pais. Não me procure mais. Esta é a nossa última conversa. Dito isso, desliguei o telefone sem lhe dar a chance de responder. Bloqueei o número e desliguei o celular. Naquela noite, dormi profundamente, sem sonhar. Sabia que este era o verdadeiro ponto final. O último fio que nos unia havia sido cortado. Algumas semanas após a última ligação de Tiago, minha mãe veio me visitar em São Paulo. Estávamos sentadas na varanda do meu apartamento, tomando um chá e olhando a cidade. De repente, minha mãe pegou na minha mão. Em seu olhar havia amor, mas também um pingo de culpa. Camila, querida, tem uma coisa que preciso confessar para você. O que foi, mãe? Minha mãe suspirou. A verdade é que o meu plano dos 3 dias de paciência não foi algo improvisado. Como assim? Antes mesmo do seu casamento com o Tiago, começou minha mãe. Eu não confiava na família dele. Instinto de mãe. Pedi a um velho amigo meu, que é da polícia civil, que desse uma investigada neles. Fiquei gelada. Minha mãe tinha feito isso antes do meu casamento e os resultados confirmaram meus temores. Descobri que o seu Carlos era um viciado em jogos de azar, que tinha dívidas gigantescas e que a Dona Fátima era conhecida no bairro inteiro como uma mulher barraqueira, gananciosa e interesseira. Fiquei muito preocupada, te aconselhei a pensar bem, mas você estava tão apaixonada. Dizia que o Tiago era diferente, que não era como os pais. Abaixei a cabeça, envergonhada. Eu realmente estava cega. Eu sabia que não ia conseguir te impedir, continuou minha mãe. Por isso, preparei um plano de contingência. Aquela dívida de 100 mil reais que a sua avó emprestou ao seu Carlos foi, na verdade, uma armadilha. Eu sabia que, com o caráter dele, ele nunca ia pagar. E aquela nota promissória era minha carta na manga para te proteger no futuro. Minha cabeça girava. Tudo, desde a dívida até o plano, havia sido friamente calculado pela minha mãe. Quando você me ligou chorando, eu soube que a hora tinha chegado. Falei para você aguentar 3 dias. Não para você sofrer, mas para deixar que a ganância deles se manifestasse por completo. Eu sabia que eles não iam parar.
que continuariam pressionando, caindo sozinhos na armadilha que eu havia preparado. E foi exatamente o que fizeram. Só quando se encurralaram sozinhos, quando infringiram a lei, é que usei os meus últimos recursos. Deixei que a lei os punisse para que nunca mais pudessem te perturbar, para que finalmente você pudesse ser livre. Eu escutava minha mãe e as lágrimas escorriam pelas minhas bochechas, mas eram lágrimas de gratidão. Abracei-a com força. Mãe, por que a senhora fez tudo isso por mim? Minha mãe sorriu e acariciou meu cabelo. Bobinha, porque você é a minha filha. Seu pai morreu muito cedo. Só tenho você. Se não for eu para te proteger, quem vai ser? Tudo já passou. Agora, viva feliz, filha. Assenti, escondendo o rosto no ombro dela. Eu sabia que era a mulher mais sortuda do mundo, porque tinha uma mãe tão maravilhosa. Após tudo que vivi, São Paulo, a cidade ligada a tantos bons momentos, também abrigava dor demais para mim. Eu precisava de uma mudança, um novo começo. Tomei a corajosa decisão de me mudar para o Rio de Janeiro. Felizmente, minha empresa tinha uma filial muito importante lá e precisavam de uma diretora experiente para um projeto-chave. Meu pedido de transferência foi aprovado rapidamente. Vendi o carro, parte dos móveis e empacotei o mais importante. Decidi não vender o apartamento de São Paulo, mas alugar para uma família de estrangeiros. No dia da minha partida, só minha mãe se despediu de mim no saguão da ponte aérea. Não chorou, apenas pediu para eu me cuidar. Se conhecer um homem bom, abra o seu coração, filha. Não se feche por causa de um fracasso. O Rio de Janeiro me recebeu com sua luz e sua energia. O novo ritmo de vida me contagiou, sem me deixar tempo para pensar no passado. O novo trabalho era um desafio, mas me entusiasmava. Aluguei um pequeno e aconchegante apartamento em Botafogo, com uma varanda de frente para o mar. Uma tarde, ao sair do trabalho, fui para a varanda com uma taça de vinho, contemplando as luzes da cidade. A Baía de Guanabara brilhava e o Pão de Açúcar erguia-se majestoso, criando uma imagem inigualável. A brisa quente do fim de tarde trouxe consigo a maresia e a sensação de uma nova vida. Sorri. Minha vida havia atravessado uma terrível tempestade, mas depois dela, o céu voltava a estar limpo. Eu tinha perdido um casamento, mas havia me encontrado a mim mesma. Havia aprendido a ser forte, a me proteger. E o mais importante, sabia que merecia ser feliz. O caminho pela frente era longo, mas eu já não tinha medo. Estava pronta para escrever os próximos capítulos da minha história. Uma vida livre, independente e cheia de esperança.